Hoje vamos estudar um pouco sobre ecologia de populações. Como entender a dinâmica de uma população, ou seja, de um grupo de organismos da mesma espécie? Para responder essa pergunta, é preciso estudar e entender alguns dados sobre a população, principalmente esses três: a densidade populacional, que é o número de indivíduos em uma determinada área, ou seja, é o tamanho da população em relação a alguma unidade de espaço; a taxa de crescimento populacional absoluto, que é o quanto a população cresceu em um determinado período de tempo; e a taxa de crescimento populacional relativa, que consiste em quantos indivíduos surgiram em um período específico dentro do tempo total. Como podemos encontrar esses dados numéricos? Através de cálculos usando essas formulazinhas que não são complicadas e só precisamos de algumas informações para desenvolvê-las. A densidade populacional nós conseguimos calcular dividindo o número de indivíduos da população estudada pela área de estudo se for em um ambiente terrestre ou volume se for em ambiente aquático. A taxa de crescimento populacional absoluta nós calculamos diminuindo o número de indivíduos final pelo número de indivíduos inicial e logo após dividimos pelo tempo total do estudo. A taxa de crescimento populacional relativa é calculada diminuindo o número de indivíduos final pelo número de indivíduos inicial e dividindo essa subtração pelo número inicial de indivíduos. Logo após, é preciso dividir o resultado dessa conta pelo espaço de tempo que queremos descobrir essa variação. E por último, multiplicamos por 100 para descobrir a porcentagem. Então, para que tipo de situação eu preciso saber esses dados? Quando eu posso aplicar? Vamos então ver uma possível aplicação neste exemplo. Em um estudo sobre duas populações de bactérias, inicialmente nós temos 10.000 bactérias na população A e 200.000 na população B. Após 3 horas foram contabilizadas 40.000 bactérias na população A e 500.000 na população B. Qual a taxa de crescimento absoluto das duas populações? Qual delas cresceu mais rápido? Quantas horas são precisas para ter o dobro do número inicial de bactérias em cada uma das populações? Vamos então ver a resolução desse problema. Primeiro vamos calcular a taxa de crescimento absoluto da população A. Pegamos o número final de indivíduos dessa população, que foi 40.000, e diminuímos pelo número inicial, que foi 10.000. O resultado dessa subtração é 30.000. E dividimos esse valor por 3, que foi o tempo total do estudo. Então chegamos ao resultado de crescimento de 10.000 bactérias por hora. Agora vamos calcular a taxa de crescimento absoluta da população B. Pegamos o número final de indivíduos dessa população, que foi 500.000, e diminuímos pelo número inicial, que foi 200.000. O resultado dessa subtração é 300.000, e dividimos esse valor por 3, que foi o tempo total. Então, chegamos ao resultado de crescimento de 100.000 bactérias por hora. Para descobrirmos qual das populações de bactéria cresceu mais rápido, nós precisamos calcular a taxa de crescimento relativo. Vamos então calcular a taxa da população A. Nós pegamos o número de indivíduos final, que foi 40.000, e diminuímos pelo número inicial, que foi 10.000. O resultado dessa subtração é 30.000 e dividimos esse valor pelo número de indivíduos inicial, 10.000. E logo após, dividimos o resultado dessa conta, que foi 3, pelo espaço de tempo, que foi 3 horas. Então temos uma bactéria por hora. Calculando a taxa da população B, temos o número de indivíduos final, que foi 500.000, e diminuímos pelo número inicial, que foi 200.000. O resultado dessa subtração é 300.000 e dividimos esse valor pelo número de indivíduos inicial, 200.000. E logo após, dividimos o resultado dessa conta, que foi 1,5, pelas 3 horas. Então temos 0,5 bactéria por hora. Para descobrirmos quantas horas são precisas para ter o dobro do número inicial de bactérias em cada uma das populações, é preciso utilizar os resultados dos cálculos anteriores e multiplicar por 100 para descobrirmos a porcentagem de bactérias que cresceu. Na população A, nós temos o resultado de uma bactéria por hora. Multiplicando por 100, temos 100%.
Isso quer dizer que a cada 1 hora a população A cresce 100% do número de bactérias inicial. Então, após 1 hora de estudo, nós tínhamos uma população A com 20.000 bactérias. Na população B, nós temos 0,5 bactéria por hora. Multiplicando por 100, temos 50%. Isso quer dizer que a cada hora, a população B cresceu 50% do número inicial. Então, após 1 hora, nós tínhamos 300.000 bactérias. Para atingir o dobro da população inicial, que seria 400.000, já que inicialmente tínhamos 200.000, nós precisamos então de 2 horas. Concluímos então que, apesar da população B ter mais bactérias, a população A cresceu mais rápido. Temos 4 fatores que influenciam a densidade populacional: a natalidade, que é a quantidade de nascimentos que ocorreram dentro da população; a mortalidade, que é a quantidade de mortes que ocorreram na população; a imigração, que é a quantidade de indivíduos que entraram dentro da população; e a emigração, que é a quantidade de indivíduos que saíram de dentro dela. Para que uma população se desenvolva e cresça, é preciso que exista o equilíbrio entre esses 4 fatores que influenciam a densidade populacional. É preciso que a natalidade seja maior do que a mortalidade e que a imigração seja maior do que a emigração. Temos então as curvas de crescimento, que indicam como ele é dado. Uma delas é a curva S, que tem esse nome porque o desenho que ela faz no gráfico lembra um S. Ela é caracterizada por uma fase inicial de crescimento lento, em que ocorre o ajuste dos organismos ao meio de vida. A seguir ocorre um rápido crescimento do tipo exponencial, que resulta em uma fase de estabilização, na qual a população não cresce mais. Pequenas variações em torno de um valor numérico máximo podem vir a acontecer, e a população então permanece em estado de equilíbrio. Vamos observar esses processos no gráfico. Na fase A, acontece o crescimento lento. É a fase de adaptação da população ao ambiente, também chamado de fase lag. Na fase B, há o crescimento acelerado ou exponencial, também chamado de fase log. Na fase C, a população está sujeita aos limites impostos pelo ambiente. A resistência ambiental é maior sobre a população. Na fase D, há a estabilização do tamanho populacional, onde ocorrem oscilações do tamanho populacional em torno de uma média. E na fase E, é a curva teórica de crescimento populacional sem interferência dos fatores de resistência ambiental. Há também a curva de crescimento J, que recebe esse nome porque o desenho que ela faz no gráfico lembra um J. Ela é típica de populações de algas, por exemplo, em que há um crescimento explosivo geométrico em função do aumento da disponibilidade de nutrientes do meio. Esse crescimento explosivo é seguido de queda brusca do número de indivíduos por causa do esgotamento dos recursos do meio. A taxa de mortalidade é alta, podendo inclusive acarretar a extinção da população do local. Temos então fatores que regulam o crescimento populacional. A fase geométrica do crescimento tende a ser ilimitada em função do potencial biótico da espécie, ou seja, da capacidade que possuem os indivíduos de se reproduzir e gerar descendentes em quantidade ilimitada. Porém, existem barreiras naturais que impedem esse crescimento sem fim. A disponibilidade do espaço e alimentos, o clima e a existência de predatismo e parasitismo e competição são fatores de resistência ambiental ou do meio que regulam o crescimento populacional. O tamanho populacional acaba atingindo um valor numérico máximo permitido pelo ambiente. Esse acontecimento é chamado de capacidade limite ou capacidade de carga. Podemos observar no gráfico em que a curva A representa o potencial biótico da espécie, a curva B representa o crescimento populacional padrão e a C é a capacidade limite do meio, e a área entre A e B representa a resistência ambiental. As populações podem apresentar 2 tipos de estratégias naturais, sendo elas populações K-estrategistas ou R-estrategistas.
Uma população K estrategista seria uma população na qual a capacidade de suporte do meio é um fator restritivo. Consequentemente, os indivíduos de uma população K estrategista tendem a preparar a prole para a competição por alimento e a apresentar um tempo de vida mais longo em comparação aos indivíduos de espécies R estrategistas. As espécies com estratégia do tipo K são tipicamente competidoras com outras espécies em nichos já bem preenchidos, investindo mais numa descendência menos prolífica, com cada descendente tendo uma maior probabilidade de sobreviver até a idade adulta. Um exemplo desses estrategistas podem ser os tigres e mamíferos no geral. Por outro lado, para espécies R estrategistas, a capacidade de suporte não é um fator restritivo, com indivíduos com um tempo de vida mais curto e que tendem a não apresentar cuidado com a prole. Geralmente, as espécies com estratégias do tipo R exploram nichos ecológicos vazios e produzem um elevado número de descendentes a cada ciclo reprodutivo, ainda que cada um tenha poucas hipóteses individuais de sobreviver até a idade adulta e podem apresentar picos populacionais. Um exemplo desses estrategistas podem ser os caranguejos e invertebrados no geral. E como esses fatores estudados influenciam na cadeia alimentar? Bom, de várias formas diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. Se você tem uma população de milho que está morrendo por falta de nutrientes, a população de ratos que se alimenta dela vai se prejudicar, prejudicando também a população de cobras que se alimenta dos ratos, que também vai prejudicar a população de águias que se alimenta das cobras. Resumindo, se uma população está em desequilíbrio onde as taxas de mortalidade são maiores que as de natalidade, as outras populações que dependem dela também serão prejudicadas. Essa é apenas uma das reflexões que podemos fazer associando os assuntos estudados à cadeia alimentar. Te desafio então a pensar em outras situações problemas que podem acontecer.